boa noite. É com muita alegria que eu inicio mais um Mundo Mágico das Histórias. Eu sou Marúcia Coelho, contadora de histórias, e agradeço a você que pela primeira vez chegou até nós para descobrir ou para comprovar que realmente as histórias nos levam para um mundo muito mágico. E você que já nos acompanha, que já nos conhece, também seja muito bem-vindo. O programa de hoje vai ser maravilhoso, mais mágico do que nunca, porque a nossa convidada, a convidada do programa, é uma mediadora de leitura e uma linda ilustradora que faz um trabalho artesanal único, ímpar. Então, no programa de hoje, nós vamos conversar com Rosália Cristina. Boa noite, Rosália. Boa noite. Olá, pessoas. Estou aqui. Eu quero agradecer, Rosália, inicialmente, você ter aceito o convite para estar aqui conosco e falar um pouco de suas experiências enquanto autora. Ela é poeta, ou poetisa, como eu prefiro dizer. Então, ela vai falar um pouco sobre os livros dela, a experiência dela enquanto ilustradora. Então, tem muita coisa para conversarmos com Rosália. Então, Rosália, o que é ser uma mediadora de leitura? É promover encantamento através da leitura. É favorecer o encantamento pelas histórias. É favorecer o desejo por estar, por conhecer essas histórias. A mediadora de leitura tem um papel, eu diria, mágico. É o nosso programa, Como né? bem disse o programa, tem um papel mágico de fazer com que a criança ou aquele adulto que está, por alguma ocasião afastado do ambiente de leitura, ele se voltar para esse universo, ele se encontrar nesse universo. E a mediação ocorre sempre numa biblioteca? Não. A mediação pode ocorrer numa praça, pode ocorrer no hospital, Interessante. pode ocorrer em casa. Os pais ainda podem mediar histórias para seus filhos, irmãos mais velhos. A criança pode mediar uma leitura para os pais. Mediar a leitura é ler a história, trazer encantamento nessa leitura. E você precisa de uma preparação especial para você? Tem algumas assim, regras? Tem alguma coisa que você precisa saber para que essa mediação tenha mais sucesso? É fundamental que a gente leia a história antes de levá-la ao universo dos ouvintes. Que a gente vai conhecer a história, a gente vai sentir o que aquela história traz para a gente, seja de ensinamento, seja de diversão, de aprazeramento, o que aquela história vai trazer. Por que eu escolhi essa história para aquele grupo de pessoas? Tem que também. Sim. A história, a gente tem que pensar numa história que seja afável para aquele grupo. E você também tem que se deixar conquistar por essa história Também. primeiro, não é? Exatamente. Porque na contação acontece isso. Você tem que ser conquistada primeiro Exatamente. pela história para que você possa contar. Na mediação também acontece isso. E até porque a gente tem as condições necessárias para a gente fazer leitura de antecipar certos sentimentos. A gente sabe quando o personagem vai passar por uma fria. Então a gente faz, meu Deus, o que será que vai acontecer agora, minha gente? Então, eu estou antecipando a atenção daquela criança ou daquele adulto para o que virá a acontecer. Então, para eu poder fazer isso, tem que ter uma leitura Mas você prévia. não antecipa a história, Não. né? Eu vou lançando, pelo menos a minha estratégia é ir Sim. lançando caminhos de percepção. Eu gosto de chamar assim. Se o personagem, por exemplo, tem recentemente na história, o sapato que miava. O gato. Isso. O gato parou dentro do sapato da velhinha e ela saiu para a feira com um sapato miando, né? Foi o gato miando. Isso. Então, dados momentos dessa história, eu parava, gente, será que está doendo no gatinho? Por que será que ele está miando tanto? Eu trazia intervenções para a criança, né? Questionamentos dentro do contexto. Sem antecipar, mas assim, provocações. Tem isso a mediação. Tem. Então, existe um diálogo maior com quem está sendo mediado. Isso. E além do que, a gente está com o livro na mão, mostrando as imagens, e a gente pode apresentar
detalhes daquela imagem e faz uma boa leitura com o texto. Tem imagens maravilhosas, né? Ilustrações que parece que foi um casamento divino entre ilustrador e autor. O ilustrador e autor. E essa mediação, ela para a escola, tem mediação de leitura dentro da escola, Rosália? Tem sim. Faz parte, assim, digamos, de algum currículo? Tem dentro do currículo, é uma atividade extra? Como é que é isso dentro da escola? Eu sou professora da rede do Recife e eu falo pela experiência que eu tenho nessa rede. Nessa rede, nós temos as professoras de bibliotecas que fazem o papel de mediadoras de leitura. Então, nós somos professoras que estamos na condição de mediadora, na função de mediadora. Essa mediação pode ocorrer tanto dentro da biblioteca como fora dela. Pode ocorrer no pátio da escola, pode ocorrer na sala de aula, pode ocorrer no ambiente externo da escola, com os alunos. E você, como é que sente a recepção das crianças diante dessa mediação? Eles recebem bem, eles ficam um pouco, assim, digamos assim, acanhados, ou eles se envolvem. Como é a reação desse seu público escolar? O meu público em particular são crianças de 4 a 10, 11 anos, que é do grupo 4, Educação Infantil, até o 5º ano. Então, acho que a criança mais velhinha tem seus 11 anos, que é lá no 5º ano. Eles ficam ansiosos pelo momento, eles cobram o momento, eles cobram, eles passam pelo corredor quando cruza, que dia vai ter hoje? Olha aqui. Dia, qual é o dia da nossa turma que eles não conseguem, nós pequenininhos não conseguem memorizar o dia, que eles têm o dia de estar lá na biblioteca, fez trabalho comigo. E as professoras também fazem um trabalho na sala de aula, com leitura para eles. Mas o estar e o ir para a biblioteca é outro movimento. Na cabecinha deles funciona como um portal. Né? Um portal de encantamento, ele vai entrar ali, ele vai ouvir a história. Eles são ansiosos, são bem receptivos. Eles, dentro dessa minha tática de fazer perguntas, de buscar um momento para a história, eles participam. Eles trazem as ideias deles, trazem ideias estapafúrdias ou não, mas trazem. E a gente ri junto. O legal é isso. Vocês, digamos assim, uma provocadora de imaginação. Vai buscar o que é mais bonito que a leitura faz, que é a criatividade, que é a imaginação, né? Porque, como você disse, pode ser uma coisa até que não esteja de acordo com a história, mas você provocou isso, aquele sentimento, aquela imagem. Então, há uma criatividade. E a criança trouxe aquilo porque ela fez alguma ponte, ela fez algum link. Que, embora a gente não tenha entendido, mas foi um link que ela fez naquela fala dela. Então, a gente tem que respeitar esse link dado, tem que valorizar a voz da criança. Isso, exato. Isso é muito interessante. A contação normalmente não tem esse feedback, essa troca. Só no final, uma conversa breve. Isso, a gente deixa por conta só da imaginação, mas a gente não faz com que a criança, ao ouvir a história, ela nos diga exatamente naquele momento que ela está sentindo, o que é que ela imaginou. É muito interessante ser mediadora de leitura. E como é que você começou e descobriu que é essa maravilhosa mediadora de leitura? Obrigada. Eu fui chamada para ser mediadora por minha gestora, atual gestora. Eu estou nessa escola desde 2009 e em 2010 ela disse: Rosália, e se tu for mediadora de leitura? Então, nós começamos a mexer os pauzinhos necessários para que eu esteja na biblioteca. Eu assumi a biblioteca no turno da tarde. Hoje, como eu estou readaptada de função, no turno da manhã, tem outra bibliotecária, mas ela não está todos os dias. Então, nos dias que ela não está, eu invento alguma coisa. Eu inventei já um pouco de leitura, hoje eu tenho desse clube. Eu invento de ir nas turmas fazer uma leitura. Eu invento de ir no momento de fila, de entrada também, fazer essa leitura. Coisa interessante. Não posso fazer mais porque não é o meu horário, matutino não é o meu horário. Certo. Né? Mas sempre que encontro uma brechinha, estou lá. Porque você já é um amante da leitura, né? E graças a Deus, os meninos me veem como tal.
Me veio como aquela que vai entregar o livro, vai emprestar livro, vai contar a história, que vai mostrar o personagem. Foi fantástico. É realmente um mundo mágico, né? As histórias, eu digo a vocês sempre, né? Vocês já estão cansados de me ouvir dizer que realmente o livro é o grande amigo e que é inseparável, pelo menos deveria ser. Ele é leve, né? Não pesa, pode ir para qualquer lugar. E você sentadinho, você viaja. E é perfumado. É perfumado, gente, que legal. Tem um cheirinho gostoso, né? Pronto, cada livro tem o seu cheirinho gostoso, não é? Exato. Cada livro tem a sua voz, cada livro tem a sua espessura. Eu não falo de volume, mas de toque. Cada livro tem um encantamento. É. E Rosália Cristina como escritora, como poetisa. Vamos falar primeiro dela como escritora. Ela vai nos mostrar o livro dela, vai nos dizer alguma coisa, vai dizer tudo que vocês precisam comprar o livro de Rosália, né? Mas ela vai falar um pouco e mostrar a vocês os livros dos quais ela é autora. Bom, eu comecei a escrever, acho que na pré-adolescência. Fazia quadrinhas. Quadrinhas com rima ABAB. E já mantinha, já criava em mim aquele desejo de querer fazer um livro. Esse livro, Poemas, ele nasceu em 2009 e já na universidade. No ambiente universitário que ele foi lançado. É um livro de poemas, lancei por conta própria, foi pela editora Bagaço, em 2009. Eu, Entre a Lua, não tem que, né? Entre a Lua, não, Sob a Lua e Entre as Flores. Isso, Sob a Lua e Entre as Flores. Eu peguei uma imagem do que era o meu jardim na época, coloquei na capa, algo bem assim, meu, que era desse jeitinho, e saiu. De 2010 até 2020, eu participei de coletâneas. Sejam coletâneas promovidas pela Rede de Educação, Secretaria de Educação, através de cursos de contadoria, seja através de editais no Facebook e a posteriori no Instagram, propostas de coletâneas. Eu sei que ao todo eu estou em 9 coletâneas participando. Um livro com o grupo Teia Literária Vozes, eu participei, são mulheres escritoras. Nós fizemos o livro, o grupo tem mais livros, mas comigo eu tenho um livro com elas de Ecos da Resistência, que também é um livro de poemas. Cada integrante colocaram 10 poemas na obra. E a capa foi ilustração minha. Então, depois desse livro, eu pensei que eu queria escrever agora para crianças. Isso aqui é um pouquinho mais difícil, não é, Rosália? Quem escreve diz que o público é um pouquinho mais exigente. Aí eu criei essa obra aqui, que é Fineza, que é fruto de uma oficina de escrita criativa com o professor Celso Sisto. Mostra mais. Olha, é Fineza. Que capa interessante. Mas essa capa não é dela, viu? Porque a capa dela é muito especial. É da Paula Setza. Aí, quando a gente concluiu o curso foi online, e a gente pensou, nós alunos, professor, vamos fazer um livro com aqueles pontos que mais chamaram a atenção do professor. E nós entramos e nós fizemos, e ele fez a produção do livro. Isso eu estou falando do livro Janelinhas de Contar Histórias. Foi a primeira experiência minha com a literatura infantil. Aí depois eu me lancei solo, né, com esse, que é o Refineza. Esse também é fruto da oficina dele. Foram criados 12 pontos durante a oficina, cada estudante, cada oficina. E depois, um ano depois desse livro, eu fiquei doente, fiquei 3 meses internada por conta de uma pneumonia. E ainda no hospital,
eu vi que a coisa estava demorando muito, eu disse, "Dá uma história." Aí eu fiz esse, eu olhando pela fresta. Tem a capa de minha autoria também. Mostra bem perto para você, porque aqui tem uma ideia do trabalho maravilhoso, ilustradora de Rosália. Ela faz um trabalho, ela vai dizer como é que ela faz esse trabalho dela, o nome desse trabalho, como é que ela faz. Deixa eu ver se tem alguma outra. Pequenas ilustrações, não dá muito. Só tem Ela é e-mail. ilustradora de outros. Quem quiser ver minhas ilustrações, Isso. acesse o site Alei do Arte e barra Rosália Cristina. Ou vai no meu Instagram, Rosália Cristina, com esse no final. Tem também obras minhas lá. Olha, aqui tem uma ideia, mas não é muito bonito é o colorido, quando a ilustração está colorida. Colorido, eu fiz colorido no livro de Mitafá, de Maria Flor, da editora Mitafá. Repete, por gentileza, onde as pessoas podem encontrar seus trabalhos. Repete, por As favor. minhas ilustrações no Sim. site caleido.arte, Caleido com o final, Caleido.arte, ART, barra Rosália Cristina. E no seu Instagram? No Instagram é o @Rosália Cristinas. Rosália Cristina. E no Instagram, além de encontrar as minhas ilustrações, vai encontrar poemas. Eu tenho escrito muitos poemas e colocado lá. Mas vamos falar um pouco mais sobre olhando pela fresta. Você falou que estava hospitalizada com a pneumonia, começou a demorar, infelizmente, não é? Aí você começou a sentir essa vontade de colocar na escrita, no papel. Eu acredito que aquela emoção, aquele momento que você estava passando, digamos assim, diferente, aquele momento de sua vida, né? Você precisou ficar um pouco reclusa, não é? Eu entrei no hospital numa tarde e à noite eu recebi a notícia que eu estava com a pneumonia e precisava ser tratada em outro hospital, porque o que eu entrei era de emergência. Eu precisava ir para uma que tivesse UTI. Então eu comecei a escrever a partir dali. Eu vi que a história iria demorar, né? Você dá uma história. Comecei a escrever e o primeiro capítulo é a fatídica noite do dia 11/3/2023. Foi uma noite que eu não consegui dormir. E no dia seguinte, ainda esperando no hospital, na noite do dia seguinte é que eu fui apagada, sedada. Deu uma dor enorme aqui na minha região e daí não lembro mais nada. Eu acordei, meu irmão dizendo que eu estava desacordada há 15 dias. Há 15 dias, Rosália. Eu imagino a atenção de sua família. Você estava na UTI esses 15 dias. E não só família, amigos. Eu tenho uma rede de pessoas amigas enorme. Eu não sabia que você é muito amada, mais do que imaginava. Mas você passou esses dias todos na UTI. 15 dias, meu Deus. Entubada, com traqueostomia. Menina, alguma coisa a ver com o Covid? Uma das médicas, depois que eu me encontrei em emergências, depois eu precisei ir para emergências por conta do trato urinário, não foi só pneumonia, surgiram outros agravantes. Quando eu acordei, eu estava. Depois eu falo. Eu vou voltar para a pergunta da Covid. Uma médica disse que eu tive Covid há 2 anos atrás, eu fiquei um pouco enfraquecido com essa tendência para ter isso. Então, que poderia ser só uma gripe realmente, transformou-se numa. Infelizmente, há vários. Ela disse que ela trabalha nesse setor de alergias respiratórias e todas as pessoas que entram com agravamento da doença estava trabalhando essa hipótese. O trabalho dela é em cima disso. E veja, você acordou, seu irmão disse que você estava 15 dias. Isso. E qual foi sua reação? Primeira reação foi de desespero, porque eu não conseguia falar, porque eu estava com uma traqueostomia e eu não conseguia mexer o músculo do corpo. Que história Eu incrível. tive uma neuropatia total. E a paralisação de todos os músculos. Acho que só fechava os olhos. Mas você é totalmente consciente. Totalmente mas não podia falar. Totalmente
entre aspas, eu ainda imaginava que, porque quando eu estava sedada, eu tive pesadelos contínuos, histórias do começo, meio e não teve fim, que eu acordei. Mas uma história longa, tá? Descrita nesse livro. Quando eu acordei, eu achei que eu ainda estava nos pesadelos. E eu perguntava, eu queria que meu irmão desligasse aquele chamado de matriz, desligasse aquela matriz, desligasse aquele sistema, porque aquilo não era real. Eu estava cansada daquilo. Tanto que eu sofri de pesadelos, até que os pesadelos eram reais. Não demorou-se, acho que acredito, aí mais uns 15 dias, para eu acreditar que tudo aquilo era real. Eu realmente estava numa de hospital, eu realmente estava tomando, eu realmente tinha um aparelho branco na minha frente, tinha um prédio de construção lá. Por isso que o nome é Olhando pela Fresta, porque eu ficava olhando essa janela que está na capa. Tem a retrato da janela do quarto e ao fundo da janela fica um prédio de construção. E a minha direção era olhar o guincho, né? Pegando os pesos e levando de um prédio para outro. E seus irmãos, sua mãe, mais, você não notava essas presenças? Quando estava sedada? Não, quando você começou a voltar? Sim, notava. Sim. Mas eu achava que fazia parte ainda do pesadelo. Aí, acho que com uma semana e meia que eu fui voltando à realidade, aceitando que aquilo era o real da atualidade. E o meu maior desejo dentro disso tudo era me mover, claro, né? Mas para quê? Porque eu estava pensando, como é que eu vou escrever? Eu escrever a minha paixão. Como é que eu vou escrever? Aí eu estava imaginando que tem pessoas que escrevem com a boca, tem pessoas que escrevem com a ponta dos dedos dos pés, tem pessoas que já com tecnologia escrevem com pensamento, né? Isso. Na vida eu já vi algo nesse sentido. Eu estava pensando qual vai ser a estratégia minha para escrever. Mas aí, com fisioterapia, em menos de 10 dias, eu estava fazendo movimento de pinça. No dia seguinte que eu fiz esse movimento de pinça, eu percebi, eu me lembrei que é o movimento de pegar a caneta. Então, eu pedi ao meu irmão um caderno e uma caneta. Ele trouxe. E me visitar de minha família era meu irmão, minha prima e minha mãe. Uma família bem pequena. E minha mãe já é idosa. Tinha condições de estar indo direto e também está vendo a minha situação. Ela foi 83 anos na época, não podia. Meu irmão brincou muito dela aí, só a levou quando eu estava já sem os aparelhos, já falando, não teve som. Aí você começou a fazer os primeiros versos deste livro. Aí eu escrevi um bilhetinho e pedi para a minha cuidadora tirar foto do bilhetinho e mandar para as pessoas. O bilhetinho está aqui também no livro. Você pode ler o bilhetinho, por favor? Isso eu acho. É impressionante, realmente é mágica a história dela. Uma letra bem... Lê pra gente, por favor. A letra, olha, imagina. Ela na situação, a preocupação primeira dela foi colocar por escrito, gente. Olha, que espírito fantástico. Nesse momento tem mais dificuldade para ela. A primeira coisa que ela conseguiu fazer foi pegar na caneta e já fazer um bilhete. Esse teste Coisas de escritor. Ele foi feito em 24 de maio de 2023. Mês e 10 dias. Mês e 10 dias depois que eu fui internada. Teste de escrita de Rosália Cristina em 24 de maio de 2023. Ofereço essa minha primeira escrita após várias tentativas. Percebi ontem que podia fazer o movimento de pinça e essa é a primeira vez que pego na caneta. Estou sem óculos, por isso o desalinhamento da grafia. Quero agradecer, sobretudo, a Deus por essa conquista que é tão importante em minha vida. Também agradeço aos grupos Lindas e Guerreiras, Teia Literária, Família e as manas da escola pelas orações e afetos. As minhas cuidadoras, em especial, meus profundos agradecimentos. Então, parabéns. O Lindas e Guerreiras é um grupo de amigas e irmãs que eu tenho. Somos amigas há mais de 23 anos. Então, nos consideramos irmãs.
E era o grupo que fez a ponte entre outros grupos para contar a minha situação, né? De como eu estava, e contar para as pessoas como eu estava me desenvolvendo. Eu comecei a conversar com a Rosália, mas eu confesso que eu não sabia que ela era essa escritora assim, maravilhosa, mais do que eu imaginava. Porque uma pessoa na situação dela, ao fazer um movimento de pinça, lembrou logo de uma caneta, de um papel, foi a primeira coisa que ela pediu foi para escrever. E não parou por aí. Ela continuou com os poemas dessa situação e terminou olhando pela fresta. Que coisa maravilhosa, E o livro Rosália. traz todos esses momentos. O livro ele não tem uma narrativa linear, ele pula as datas, ele volta a datas, ele repete momentos. Ele não tem um gênero específico. Ele tem poemas dentro dele, links infinitos. Ele tem prints de tela. Então, são vários gêneros textuais no livro só. E a primeira pergunta que eu fiz à editora, que é a Plena Voz, é que se ela aceitaria um livro com manuscrito. Eu queria muito que a minha letra estivesse no livro, inclusive aquele bilhete. Importantíssimo para mim. Aí a Plena Voz aceitou, não trocou nada. Teve um momento que eu tive que parar, estava já em casa, eu tive que parar porque era um momento de escrever sobre os pesadelos. Tirar sobre os pesadelos. Então, eu cheguei a parar 2 semanas, porque eu não conseguia continuar. Sem que aquilo não mexesse comigo. Então, aí Monique, uma das coordenadoras, responsável pela editora. E aí, Rosário, como está o livro? Quando eu meio silenciei, está saindo. Calma, porque o parto é lento. Está sendo produzido. Mas saiu. Dentro de 2 meses eu consegui fazer, concluir. Mais um mês a editora. Em novembro passado estávamos aqui nesse espaço. Tendo o lançamento. Sim, eu esqueci de dizer a vocês que eu e Rosália estamos na Livraria Jardim, aqui no Manuel Borges. Eu tenho que agradecer a direção, a gerência e o Gabriel, que é o responsável pelo marketing da livraria. É um espaço lindo e que eu convido vocês a virem até aqui conhecer a livraria, porque é um espaço maravilhoso, além de ter um local para um delicioso cafezinho. Mas eu estou realmente emocionada, Rosália, com você. Eu não sabia que atrás dessa poetisa havia essa história fantástica de superação, de amor à escrita, de amor à palavra. E só uma autora do nível de Rosália poderia, naquele momento tão difícil, primeiro de tudo, ela pensar na escrita. E daí surgiu um livro. Maravilhoso, E maravilhoso. eu tenho uma amiga, irmã de nome Graciane, que é escritora também. E Graciane chegou um dia e disse: Isso aqui que eu escreva para você, ela não falou a palavra escriba, aí eu a chamei de escriba. Você vai ser minha escriba. Então, tem um capítulo no livro e ela está sendo mencionada porque ela foi escriba. Eu ditei e ela escreveu. E foi estranho, o texto foi sobre isso. É uma metalinguagem o texto. Foi sobre o ato de escrita. Será que tudo aquilo que eu estava dizendo para ela, estava a ponto cru ou estava sendo já trabalhado para já chegar prontinho para ela e não ter que ser trabalhado a posteriori? Eu confesso para vocês que foi trabalhado. Nada que eu verbalizei para que ela escrevesse foi solto. Porque tem escritores que usam a técnica de gravar, né, as suas ideias e depois passar para o papel. Mas eu optei por ter cuidado com o que vai sair da boca e o que pousar no papel já ser o evento definitivo. Porque esse livro, em especial, ele tem isso. Ele é do momento. Ele não foi pensado depois, ele foi pensado no momento. O primeiro capítulo, o segundo, os entremeios, as coisas que acontecem ali dentro do primeiro ano. Né? Então, tudo. E eu tinha também uma técnica que eu adotei que eu não estava conseguindo respeitar, mas eu tinha que guardar na memória as coisas
estava acontecendo era dia a dia repetir o que foi que aconteceu. Então, eu tinha a ideia do livro, a ideia do sumário do livro, a sequência do livro. Eu tinha que ficar repetindo essa sequência para, na hora que for escrever realmente, reproduzir as suas memórias. E como é a sua ilustração, que também é uma maneira muito sua de ilustrar? A ilustração, eu já fazia desenhos, e eu fazia desenhos em reuniões pedagógicas na escola. E tranquilamente, minhas gestoras já me conhecem, já sabem. E eu usava isso como ponto de. Não é calmaria a palavra, é de prestar atenção, de ter atenção à reunião. Então, eu fazia desenhos. Em 2020, quando chegou a pandemia, as reuniões passaram a ser online. Então, eu fiz desenhos. Só que numa dessas reuniões eu não podia me levantar para pegar lápis de cor. Então, eu peguei as canetas, tinha os canetas coloridos, e eu comecei, não ia gastar a tinta pura da caneta, comecei a tracejar. Certo. E eu achei aquele bonito. Foi uma rosa que eu fiz, tá também no meu Instagram, do meu povo. Tá lá essa rosa, ela tá nomeada como primeiro, a primeira ilustração que eu fiz, primeiro desenho tracilhado. E eu chamo de tracilismo, em alusão ao que existe pontilismo. Pode falar. Continue, por favor. Ao que existe pontilismo. Então, nos desenhos de contracilismo, eu faço o quê? Eu uso texturas. Então, se vocês pesquisarem na internet texturas, vocês vão encontrar vários tipos de elementos de textura para colocar em imagens. Olha, como é, então, a sua ilustração? Você estava falando que é o tracicismo. Tracilismo. Tracilismo. Isso. E que, da maneira como você faz, é uma criação sua. Porque, embora você tenha se inspirado, né, no linismo, né, pontilismo, né, mas você não encontrava feito com imagens com traços texturizadas, isso. Então, se encontra na internet, mas como monstruário, não como um desenho que foi feito para ser pintado dessa forma. Então, aí a minha primeira experiência como ilustradora foi no livro Ecos da Resistência, do Fábio Acordo, que é literário, é um livro de poemas. Foi assim, meu primeiro tratamento, a minha paixão, minha primeira ilustração, da mais capa. Depois, duas ilustrações internas no livro Janeiros Conta Histórias. E o grupo também me convidou para fazer a capa. Era um desafio, já que nossos encontros eram online, o desafio foi fazer uma capa que voltasse para isso. Então, a gente fez aquele universo do online, aquela ideia do Meet, do Zoom, as caixinhas, das janelinhas, né? O livro janelinhas, contar histórias, e as várias janelinhas com os personagens nelas. Sacada. Depois veio olhando pela frente, a ideia também de capa, e eu estou com um novo projeto. Isso é muito importante que você diga o que é que você está preparando para nos presentear. Temos aqui Fátima, eu não lembro agora o sobrenome, Fátima Soares, do livro Velhas Sábias, Velhas Sábias 1, 2, 3, e agora ela está com um projeto de escrever falando sobre homens, as presenças e ausências desses homens. Então, também fui convidada a fazer a capa desse livro, trabalhando com os elementos textuais, os elementos que aparecem no texto, elementos objetos, eu tracei para essa capa. Então, estou na fase de leitura dos contos para poder criar a ideia dessa capa. Já tenho um pouco, não posso contar ainda, Não, mas tá certo. já está assim na minha cabeça de como seria essa leitura de todos os contos para atribuir na capa cada elemento que apareceu. E você vai ilustrar também os contos dentro do livro, não, só a capa. Não vai ter ilustração. E seu mesmo, livro seu, qual é o próximo lançamento? Quer dizer, alguma coisa que você pode nos dizer, sem adiantar tudo.
Eu estou com um pela editora Folheando, que passou no edital. Agora, eu não lembro na minha cabeça. Imagino. Ai, meu Deus. Mas eu vou falar sobre ele, talvez aí eu me lembre. Peraí, lembrei. Terra dos Vivos pelos Não Vivos. Quando eu disse que eu ia falar sobre ele, que aí eu lembraria, lembrei logo. Por quê? O que é que eu vou falar sobre ele? É um livro que traz dados populares, por isso e o personagem é um homínido. É um personagem fictício de um ser que não existe, lógico, é fictício, mas que ele vive dentro dos livros. Ele pula de um livro para outro, ele vive experiências diversas em lugares diversos e ele tem um diálogo com a narradora. Ele se comunica com ela com cartas. A narradora escreve para ele para ela. E ele conta para essa narradora as aventuras que ele passa nos diversos países que ele vive, inclusive no planeta dele. Muito criativo. É um livro voltado para o infanto juvenil. É um livro mais denso, vários capítulos, são várias cartas, são 10 cartas. Cada carta dele é uma história e a minha é que dá uma continuidade. E a minha carta é em torno de um carteiro que vai entregar a carta para mim e acaba aquele duplex entre a pessoa narradora e o carteiro. E acontece até ter um modo de conversação entre ambos, né? Ela conta do relacionamento dele e ele conta dos diversos relacionamentos dele com as pessoas leitoras com quem ele se encontra. E, ademais, o aparece para crianças e para raríssimas pessoas adultas, raríssimas. Especiais, as sábias. Então, você já está convidada a voltar ao mundo mágico quando você lançar os ditos pelos não ditos. Ô, Rosália, eu só quero agradecer por ter aceito o meu convite. Foi um prazer imenso. Eu descobri uma nova escritora. Eu confesso a vocês que eu fiquei mais encantada ainda com Rosália Cristina. E é uma satisfação poder contar com ela no nosso programa do Mundo Mágico. Então, eu agradeço mais uma vez. É como eu sempre digo, Rosália, o Mundo Mágico é para divulgar justamente esse trabalho maravilhoso de autores, de contadores. Então, é isso que nós precisamos dar, essa importância que você deixou gravada da leitura e provocar essa leitura nas crianças ainda, para que eles se tornem apaixonados leitores. Não é deixar crescer para depois introduzir a leitura, não é? É de pequeno que se aprende a gostar dos livros, não é? Então, o mundo mágico das histórias, ele de ventre, exato. Então, o mundo mágico está para divulgar isso, que é importante a leitura, que é importante incentivar as nossas crianças a começarem a gostar dos livros desde cedo. Então, não deixem, me passe por gentileza, não deixem de procurar. Está na livraria Jardim, ó, Quintinesa. E não deixem de procurar olhando pela fresta. Então, eu quero agradecer a você que nos acompanhou e estaremos de volta no nosso próximo programa daqui a 15 dias. Eu agradeço a todos, em especial a Rosália Cristina, agradeço ao Alexandre e ao Arte Agora. Um beijo e até o próximo programa.